nós estamos no Farbrengen, e depois que é sábado à noite, é um pouco menos formal. E eu gostaria de pensarmos juntos. É bom de vez em quando pensar. Quando eu falo pensar, eu estou falando em refletir. Refletir um pouquinho sobre a vida, refletir um pouquinho sobre nós. Mas, eu já coloco como orientação, nós precisamos ser sinceros, honestos, conosco mesmo. Vamos fazer uma reflexão honesta e eu vou colocar um mantra aqui, não sei se o pessoal do Instagram vai conseguir escutar, espero que sim, senão vocês podem entrar no Facebook e aí vai estar com um som melhor. Eu vou compartilhar com vocês um Nigun. Nigun é uma melodia hassídica, que é justamente a melodia do dia de hoje, que fala sobre resgate em paz. O que todos nós queremos? Queremos paz. Paz interior, paz exterior, paz mundial. E hoje é o dia. Hoje é o dia de atrair paz, shalom, e a verdadeira paz. Esse Nigun, ele é baseado no Salmo 55, no versículo que o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Lubavitch, ele está falando no dia da sua libertação. Depois a gente vai explicar um pouco melhor, mas o dia da sua libertação foi falando esse salmo, e é o símbolo da data de hoje e da energia que nós queremos. Padá beshalom nafshi, diz o rei Davi, Deus, resgate minha alma em paz. Tem um resgate com guerra e tem um resgate com paz. Tem aquilo que a gente consegue com dificuldade, com esforço, e tem aquela brachá que ela vem, que traz a paz e resolve de uma forma muito mais plena. Vamos compartilhar com vocês, então, aqui o Nigun. Só um minutinho, deixa eu parar aqui o Nigun. Estamos prontos. Cada um fizesse uma pergunta para si mesmo. Cada um feche um pouquinho os olhos e tente ser sincero consigo mesmo. Escute bem a pergunta. Imagine uma situação ideal, o local ideal, o ambiente está maravilhoso, as pessoas certas, tudo certo, menos você. Algo dentro de você não está bem. Um sentimento, como que os psicólogos falam, de inadequação, de não se encaixar em tudo o que te rodeia. Você tem saúde, família, trabalho, amigos e ainda se sente incomodado. Você é um profissional de excelência, tem sucesso no seu trabalho, mas sente que não é o suficiente. Está tudo bem com você, mas por algum motivo você não consegue sentar, relaxar, respirar. E a pessoa está sempre na dúvida. Mas será que está certo o que eu escolhi? Eu talvez deveria ter feito outra faculdade. Eu talvez deveria ter arrumado outro emprego. Quem sabe se eu tivesse casado com outra pessoa?
E se eu tivesse escolhido morar em outro lugar? Mas por que eu comprei esse celular e não outro? E por que eu escolhi viajar para esse lugar e não para aquela outra opção? Bom, vocês já captaram. Gostaria apenas que vocês respirassem fundo e refletissem. Se eu estivesse aqui no encontro presencial, a gente pudesse juntar todo mundo de vários estados, talvez países aqui, se tivesse todo mundo junto, e eu perguntasse quem foi que já teve esse sentimento alguma vez na vida, ou quem tem esse sentimento com frequência? Levante a mão. Eu acredito que poucos levantariam a mão. E essa vergonha, ela faz parte do diagnóstico. Eu acho que tem algo errado comigo. Nossa mente, ela é perigosa. Ela nos faz crer que eu sou o único, ou talvez eu sou um de poucos que tem esse sentimento, porque eu não deveria estar incomodado. Eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho emprego, ou eu estou no meio de uma festa, eu estou no meio de algum ambiente tranquilo, eu estou em casa sozinho, podia estar tranquilo, mas eu estou inquieto. Alguma coisa dentro de mim fala, não é o suficiente. Eu estou fazendo aquilo que eu gosto, mas algo dentro de mim está me incomodando. A boa notícia que eu tenho para vocês é que todos nós sentimos isto. Uns mais, outros menos. Esse sentimento que é chamado de inadequação, que eu não me encontro bem dentro de uma situação, quando não faz nenhuma lógica eu estar me sentindo dessa forma, aparentemente está tudo certo. Esse sentimento, ele pertence a todo e qualquer ser humano. Essa é a boa notícia. Por que é boa notícia? Porque quando eu sei que eu não estou sozinho, dizem nossos sábios, quando eu sei que isso faz parte de um problema maior, isso já é metade do consolo. Eu já me sinto melhor. Por isso que quando alguém vai consolar um enlutado, nós falamos que Deus te console dentre dos enlutados de Jerusalém. O que tem a ver os enlutados de Jerusalém com o luto dessa pessoa particular que perdeu o pai ou a mãe? A gente vai falar para ele, saiba que você está sofrendo, mas todos nós estamos sofrendo por um luto maior. Não estamos desmerecendo o luto particular. Estamos querendo convidar ele para entender que nós estamos juntos. Todos nós estamos juntos nisso. Esse sentimento de inadequação, que eu me sinto que algo está errado, mesmo que pela lógica não faz sentido nenhum, isso faz parte do ser humano. Então, a boa notícia é que todos nós temos isso. E a excelente notícia é que esse sentimento tem cura. Cura, eu digo que eu posso diminuir e, quem sabe, acabar com esse sentimento. Conseguir relaxar, respirar e está bem. Está bem, imagina só, ter essa paz interior. Quem não quer isso? A gente precisa fazer um lechaim. Vamos fazer um lechaim, cada um pega o seu lechaim em casa. Vamos juntos. Um farbrengen. É dito que o poder de um farbrengen, nem mesmo o anjo Michael pode resolver. Vamos juntos então fazer uma brachá. Baruch atah Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Aonde que está a cura? Aonde está a solução? Existe um pequeno livro, um livro pequenininho, que ele resolve todas esta questão e todas as questões emocionais, psicológicas e várias questões da nossa vida. Parece exagero, mas não é. O grande mestre, o Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, quando ele viu esse livro pela primeira vez, há cerca de 225 anos, ele pegou o livro na mão, ele ficou emocionado, ele falou o seguinte: como é possível que alguém colocou um Deus tão grande dentro de um livro tão pequeno? Um Deus tão grande dentro de um livro tão pequeno.
Eu me refiro ao livro Tânia, um livro que literalmente ele vem transformando e salvando almas por mais de 2 séculos. Não é à toa que, se eu não me engano, já foi mais de 7.000 edições e foi traduzido para praticamente todas as línguas onde tem alguém que possa estudar o Tânia, inclusive para o Braille. O Tânia, ele é a solução para esse sentimento de inadequação e ele é a solução para todas as nossas questões. Que nem alguém escreveu, a gente está dando um curso de Tânia, toda terça e quinta, está gravado, quem quiser está no YouTube, no Spotify. Alguém me escreveu, pedi para escrever no que estão achando, então uma senhora escreveu para mim, eu acho que quem estuda o Tânia não precisa mais de terapia. Tem pessoas que precisam de terapia, mas em termos gerais, o Tânia é a nossa terapia, porque ele fala para todo o nosso ser. Ele fala para nossas questões internas na sua plenitude. Por quê? Porque o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Lubavitch, o fundador do movimento Lubavitch, da doutrina Chabad, ele colocou no livro o que tem mais de precioso na mística da Torá. A Hassidut foi colocada dentro desse livro de uma forma sistemática, lógica e profunda, mas acessível a todos. E eu garanto que quem se der o direito de parar um pouco, levar a vida mais a sério, estudar o Tânia, a sua vida, a sua visão de mundo vai mudar. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. O grande presente que o Alter Rebbe ele trouxe para a nossa vida. E esse presente se chama um óculos novo para a nossa vida. Eu coloquei na propaganda o óculos porque hoje nós vamos ganhar um novo óculos. A gente sabe que dentro do Hassidismo, do judaísmo em geral, mas especialmente do Hassidismo, através das histórias, nós passamos a mensagem de uma forma muito mais profunda. Eu quero compartilhar com vocês uma história. Estamos sábado à noite eu costumo contar histórias racídicas, e as histórias, elas aquecem o coração e iluminam a alma. Chaim. Tinha um discípulo do quinto Rebbe, o nome dele era Chaim. Ele era um discípulo que tinha uma condição financeira muito boa, e ele se achava no direito, pela condição financeira dele, de ter todas as honras. Ele era uma pessoa que cumpria as mitzvot, estudava a Torá, mas ele tinha a necessidade de ser respeitado. E sempre que ele chegava lá na sinagoga do Rebbe, ele não morava na cidade, ele visitava uma vez por ano o Rebbe, ele recebia na Torá a maior honra que tem. A maior honra que tem na Torá é ser chamado para maftir, aquele que é o último a ser chamado e depois ele lê Haftará. Então, quando ele vinha, era sabido. Ele é chamado de maftir, todo mundo respeitava ele e sabia que ele precisava. Entre parênteses, não é certo uma pessoa ser orgulhosa. Mas eu estava lendo hoje uma coisa interessante que diz o seguinte: se alguém necessita de tanta honra, dá para ele essa honra. Amor ao próximo. Se para você não custa nada e ele precisa ser chamado de doutor, ele precisa receber as honras, ajuda ele. Não é menos do que dar tzedakah. Tem pessoas que precisam de dinheiro, tem pessoas que precisam de honra. Você está fazendo uma mitzvah, ajuda ele. Mas a pessoa que tem esse orgulho, ele tem que fazer a sua autorreflexão e trabalhar e melhorar. A gente sabe que o ego, quem está estudando o Tânia já sabe que o ego é a fonte de todo o mal. Todos os nossos problemas, eles vêm desentendimentos, isso a gente sabe, mas as questões internas estão muito relacionado com esse egocentrismo. E ele, sendo um Hassid, um discípulo fiel ao Rebbe, ele sabia que isso estava errado. Tanto é que quando esse ano ele veio para o Rebbe, ele falou: Rebbe, eu tenho um problema. Eu preciso que o Rebbe me ajude. Rebbe, eu preciso de honra. E se não me honram, eu tenho um pavio curto. Eu fico nervoso, eu grito, eu não consigo me controlar. Rebbe, eu sei que eu preciso melhorar. O que eu faço? Eu não consigo.
Afinal, essa é uma pergunta boa para um Rebbe. Quando a gente pede para o Rebbe, é justamente isso. Depois começaram a pedir para o Rebbe brachot, para cura, para parnassá, para dinheiro, etc. Mas a essência de um Rebbe é o teu mentor para um crescimento espiritual. Falou, Rebbe, eu preciso me livrar dessa raiva, eu tenho uma necessidade e eu reajo muito mal para essa necessidade de honra. O Rebbe faz assim, isso daqui, quem fala aí, já, não, tipo, quer dizer, isso não é importante. O Hassid, ele ficou muito triste, ele falou, calma aí, eu esperava que o Rebbe me abençoasse, que o Rebbe ia resolver meu problema. Eu, sempre, quando eu precisei de alguma coisa, eu pedia para o Rebbe, e o Rebbe me dava brachá, me dava orientação, aqui o Rebbe fala que não é nada, como não é nada? Eu sei que é muito grave. Primeiro que me atrapalha, e depois que eu estudo a Torá, a Hassidut, eu sei que é muito grave esse meu comportamento, essa minha característica. A essência da Hassidut é aperfeiçoar o caráter, você se tornar uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais gentil. Ele tentou mais uma vez. Rebbe, deixa eu explicar, é muito sério, isso me incomoda, eu sei que está errado. O Rebbe normalmente faz, quando ele tentou a terceira vez e o Rebbe mudou de assunto, ele entendeu que o Rebbe não está ignorando ele. O Rebbe vai achar o momento certo de dar a resposta. Ele saiu da sala do Rebbe, acabou a audiência particular. O Rebbe chama o Gabai. O Gabai é aquele que chama as pessoas na Torá. Ele falou, deixa eu te dar uma orientação. Nesse Shabat, o Chaim não vai subir na Torá. Nem de Maftir e nem nenhuma outra aliá. Ele não vai subir na Torá. Você vai dar para ele para enrolar a Torá. Normalmente, enrolar a Torá, a gente dá para as crianças. A única coisa que uma criança pode participar é enrolar a Torá. A aliá, quem sobe na Torá só depois de Bar Mitzvah. Então, para envolver as crianças, a gente dá para as crianças enrolar a Torá. O Gabai começou a tremer. Ele saiu de lá e falou, o que eu vou fazer? Ele sabia o que ia acontecer. O que ia acontecer se ele não desse a honra que o Reb Chaim estava esperando? Ele sabia que ele ia explodir. Ele era conhecido por ser pavio curto. Ele vai começar a gritar e a culpa vai ser minha. O Gabai, ele não queria tomar risco. Ele chegou para o Chaim e falou, eu quero te falar uma coisa, eu quero te pedir desculpas. Esse Shabbat eu não vou te chamar na Torá. Como assim? Começou a gritar com ele. Ele falou, orientações do Rebbe. Na mesma hora, Chaim respirou fundo, entendeu que tem aqui algo acontecendo, tem algum teste aqui que o Rebbe está querendo fazer com ele, e ele ficou calmo. Quando chegou na sinagoga, na hora de chamar o Maftir, está na hora de chamar quem vai subir na Torá, todo mundo já estava olhando para o Reb Chaim, e chama uma outra pessoa. E aí começou todo mundo cochichar, que é isso? E olha lá, ele está calmo, o que aconteceu? E depois de um pouco, chamam ele para enrolar a Torá, e ele vai lá, todo tranquilo, enrola a Torá. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Ele estava lá, tranquilo. Quando acabou a tefilá, quando acabou a reza, o Reb Chaim ficou esperando. Ele queria conversar com o Alter Rebbe, queria conversar com o Rebbe Rashab, queria conversar com o Rebbe. E o Rebbe se aproxima dele e ele sorri. Ele fala, tá vendo? Não é tão grave como você disse. Tá vendo? Não é tão grave. Você conseguiu se controlar, não te deram o Maftir, te chamaram para enrolar a Torá. Olha como você estava calmo. Falou, Rebbe, o Gabai me contou, eu sabia que foi algo que você armou, foi uma armação, eu estava tranquilo. Aham, disse o Rebbe. Saiba que tudo o que acontece na tua vida é uma armação. Uma armação de quem? De Deus.
Deus, ele está armando na sua vida a cada momento, cada situação, tudo o que acontece. Arbe shluchim lamakom. Deus, ele tem vários mensageiros. Se alguém foi lá e te falou uma palavra, é porque você tinha que escutar aquela palavra. Se alguém foi lá e te fez alguma coisa, você tinha que passar por aquilo. Esse é o princípio básico de providência divina, que Deus, ele está guiando cada situação. Aquela pessoa que se conecta espiritualmente entende que é tudo uma armação para ver se eu vou ficar nervoso, se eu vou perder a paciência, ou se eu vou me manter centrado. Esta é a grande questão. E é este o óculos que o Tânia, eles nos dá. O que foi que o Rebbe fez com ele? O Rebbe fez para ele uma coisa muito simples. Você tem um óculos humano comum. Qual que é o óculos humano comum? Quem está no centro da circunferência? Eu. Tudo tem que ser como eu quero. Pessoal, a gente nasce assim. O que a criança quer? Aqui e agora, exatamente como eu quero. Ai de você fazer para a criança um pouquinho diferente do que ele quer. Ele explode. Isso é normal para uma criança. Só que muitos adultos crescem, continuam se comportando igual uma criança, só que aprendem a fingir. Aprendem a colocar alguns filtros. Vem o Tânia e nos diz: quem sou eu? Nós falamos que tem 3 perguntas básicas. Na propaganda nós falamos que tem 3 questões da nossa vida, que se a gente responder essas questões, a nossa vida ganha uma outra cor. O Tânia vem responder essas 3 questões existenciais. Quem sou eu? Como ser feliz? E qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Se você conseguir responder essas 3 questões, te garanto que você vai ter a paz interior, a tua vida vai ser outra, não vai ter mais aquele sentimento de inadequação. Hoje, eu quero passar rapidamente para entender essas 3 perguntas. As respostas estão no Tânia, todo mundo está convidado a estudar. Mas entender por que essas perguntas são importantes e saber a pergunta já é metade da cura, já é metade da resposta. Já é meio caminho andado. Essa pergunta, quem sou eu? Quanto a gente dedicou de terapia, de busca para descobrir quem sou eu? Quem sou eu? Eu queria compartilhar com vocês um sentimento que eu tive de alegria em ter o Tânia. Eu estava procurando um pouquinho sobre gestão de emoções pela parte científica. O que o mundo está falando sobre isso? Então, eu achei um TED Talk, tinha uma cientista que se aprofundou, fez a tese dela sobre emoções, e ela falou o seguinte: depois de 30 anos de estudo, nós chegamos à conclusão que ninguém tem emoções dentro de si. As emoções, elas são geradas pelo intelecto. Então, a minha mente, ela cria a emoção positiva e a emoção negativa. Então, eu não tenho dentro de mim raiva, a minha cabeça que cria a raiva. Eu falei, uau! Demorou 30 anos de pesquisa para ela descobrir algo que já está dentro do Tânia, dentro da Kabbalah. Aliás, essa é a base do Tânia. Para mim é incrível a metáfora que a Kabbalah usa. Eu acredito que vai ser muito importante para a vida de cada um de nós. Entender o que a Kabbalah fala dessa relação entre mente e coração. A Kabbalah fala o seguinte: se você quer entender o que são as emoções, a Kabbalah não é algo que surgiu hoje. Nós estamos falando de algo que surgiu na criação do mundo, com Adam Arishon. E o primeiro livro de Kabbalah vem de Adão, de Abraham. O livro mais famoso, o Zohar, tem 2000 anos. E o Tânia
traduziu tudo isso como um manual para a nossa vida. O que fala a Kabbalah? As emoções são os filhos e o intelecto é o pai. Não dá para entrar agora em detalhes. Nós temos o lado masculino do intelecto, o lado feminino, Chokhmah, Binah, a união entre os dois dat, isso gera os filhos, que são as emoções. Essa metáfora, ela é incrível. Prestem atenção. As crianças, pensa na relação de pais e filhos. As crianças precisam ser levadas a sério. Então, um bom educador, um bom pai, ele dá atenção devida para o filho. Aí fala, teu papo é infantil. Você para e escuta. O que ele está falando é importante, certo? Uma criança não pode ser julgada pelo aquilo que ela sente. Então, se a criança está chorando, você não pode brigar que ela está chorando. Ela não pode ser julgada pelo que ela sente. As crianças têm que ser levadas a sério e elas não podem ser julgadas. Quer dizer, a gente não precisa julgar ninguém, mas muito menos uma criança. Mas, por outro lado, nem tudo que a criança diz é tão alarmante quanto parece. Imagina a criança, ela cai no chão. Eu estou morrendo, me leva para o hospital. Você não vai imediatamente chamar a ambulância. Você vai chegar perto, ver o que aconteceu. Pode ser que foi só um arranhãozinho e ela fez uma cena toda. O que você faz? Você não julga a criança. Na cabeça dela é o fim do mundo. Mas você está lá para educar, nutrir e ajudar a criança a se tornar madura. Educar, nutrir as suas emoções e caminhar ela para uma vida adulta. Meus amigos, prestem atenção e lembrem dessa metáfora que a Kabbalah dá. Assim nós precisamos lidar com as nossas emoções. Quando você vê uma criança chorando, se você gritar com ela, por que está chorando? Você não está respeitando ela, você não está entendendo, não está dando espaço para ela sentir o que ela está sentindo, está julgando ela e recriminando ela. Deixa a criança chorar. Já vai ter bastante tempo depois que tornar adulto para ficar reprimindo as nossas emoções. Deixa ela sentir a emoção dela. O que você tem que fazer? Dá um abraço. Você dá amor. Você nutre uma emoção positiva mais forte. As emoções são os nossos filhos. Se alguém está se sentindo ansioso, se alguém está se sentindo triste, se alguém está se sentindo qualquer tipo de emoção, pare de se culpar, diz a Kabbalah. Por que eu estou sentindo isso? Respeite o teu sentimento. Quando alguém está sentindo, o sentimento tem que ser respeitado. Para de julgar. Aquela famosa culpa judaica, não tem nada de judaico nisso. Não se sinta culpado. Estou sentindo. É natural. Eu sou uma pessoa que estou tendo esse sentimento agora. Mas por que eu estou tendo esse sentimento agora? Porque a informação que está na minha cabeça está gerando esse sentimento. Como que eu faço para mudar esse sentimento? Eu mudo a informação na minha cabeça. Pensamento gera sentimento. Mente controla coração. Meus amigos, isso daqui não tem nada de espiritual. Isso aqui é uma ferramenta básica. Imagine que você está, vou dar um exemplo clássico, que acredito que muita gente já assistiu. Você está no shopping, você está dentro do carro, está saindo, e de repente você vê uma mãe chegando do lado, puxando o seu filho pelo braço, a mãe quieta, ela coloca o filho dentro do carro, fecha as janelas e começa a gritar com o filho. De repente, ela olha para o lado e ela vê que você está olhando para ela. Na mesma hora, ela fica quieta
e começa a sair com o carro. Vamos tentar analisar o que aconteceu. Não precisa ser muito inteligente para entender o que aconteceu aqui. Provavelmente a criança fez alguma coisa errada no shopping. A mãe não ia fazer um escândalo para o crédito dela. Não fez o escândalo dentro do shopping, na frente das pessoas. Entrou no carro, começou a brigar, pelo menos ela acha que é assim a forma de educar, começa a gritar com o filho. E, de repente, quando ela percebe que ela não está mais no ambiente, ela achou que ela estava num ambiente seguro. Quando ela vê que alguém está observando, ela fica quieta. Será que ela incorporou algo espiritual naquele momento e ela atingiu a essência da alma para conseguir se controlar? Não. Ela simplesmente usou uma ferramenta humana chamada autocontrole. Algo que as crianças em geral não têm. Então, os adultos, eles aprendem a se controlar. Então, você não quer passar vergonha, então você se controla quando tem alguém olhando. Quando ela estava gritando com a criança, ela estava sem controle. Ela estava brigando, gritando. E, de repente, ela para. Por que ela para? Porque uma informação na cabeça dela falou, para. É igual aquele jovem que está correndo e aí o pai fala, para mais devagar. Não, não consigo, eu não consigo ir devagar, não consigo. E de repente ele escuta uma sirene e de repente acontece um milagre e ele consegue ir mais devagar. Nós temos uma ferramenta humana chamada mente controla coração. Mente controla coração é a base para a gente mudar todo e qualquer sentimento. Agora vamos aprender um pouquinho, tá? Para a gente se alongar muito, aprender um pouquinho quais são os pontos-chave que a gente tem que ter na nossa cabeça para conseguir descobrir quem sou eu, como ser feliz e qual é o meu propósito de vida. Tem inúmeros livros, palestras, seminários sobre essas questões. Tenho certeza que todo mundo se perguntou alguma vez essas 3 questões. E a gente continua comprando livros e passando por seminários e não resolve. Tanto é que cada ano que passa, você tem mais artigos e mais livros como ser feliz, e as pessoas estão mais infelizes. E por que agora vai ter a solução? Porque a solução aqui vem de um conhecimento divino, do fabricante. O fabricante vai nos ensinar. O fabricante vai nos ensinar que nós precisamos mudar a nossa ótica, usar outro óculos. Então não adianta, que nem diz Einstein, não adianta você seguir o mesmo caminho e querer resultados diferentes. Para você ter um resultado diferente, você tem que mudar algo. E aqui a gente vai mudar tudo. 300, 180 graus, nós vamos parar de enxergar o mundo da forma A e vamos enxergar o mundo da forma B. Estamos prontos? Vamos fazer um lechai. Eu vou compartilhar com vocês aqui um nigun, uma melodia de 1 minuto. A gente juntos descobrir qual que é o caminho para a verdadeira alegria, se Deus quiser. Vamos lá. Abrir.
Muito bem. Vamos passar rapidamente essas 3 perguntas e depois eu vou abrir para quem quiser comentar. Vamos trocar ideias juntas. Ninguém é dono da verdade. Vamos tentar ver como a gente pode atingir um melhor resultado, uma melhor performance de vida. Primeira pergunta. Incontáveis horas e milhares são gastos em terapia por pessoas em busca dessa pergunta. Tá baixo o som? Agora tá melhor ou não? Vamos conseguir chegar lá. Agora tá melhor? Pronto. Essa busca pelo self, quem sou eu? É uma pergunta que as pessoas, antigamente era depois dos 40, começavam a se perguntar, hoje em dia já está antes, a vida já está sem sentido para muita gente mais cedo. E a pessoa fica se perguntando, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu acho triste é que a contribuição do judaísmo, e principalmente da mística judaica do Hassidismo, não se tornou conhecido nem mesmo dentro do mundo judaico. Quem ficou conhecido foi um judeu, mas ele não fala exatamente o que está na mística judaica no judaísmo. Então Freud, ele recebe o mérito por descobrir e revelar muito do subconsciente. Com todo o respeito e todo o mérito por todo o trabalho científico que ele fez. Mas quem diria que 150 anos antes de Freud, dezenas de mestres racídicos falavam e eloquentemente sobre o subconsciente. Pegue, por exemplo, o Tânia, escrito pelo Alter Rebbe. Rav Shneur Zalman, ele nasceu em 1745. Ele faleceu em 1812. Em 1796, ele publicou a sua obra magna, o Tânia. Esse livro, que tem 53 capítulos, demorou 20 anos para escrever. Por que 20 anos? Que o Alter Rebbe, ele detalhou e corrigiu cada letra, para não ter uma letra a mais. É dito que teve uma letra, um Vav, ele ficou 6 semanas pensando se ele colocava ou não. Vocês entenderem um pouquinho do Tânia. O Tânia, ele é considerado a Torá escrita da Kabbalah. Igual a Torá escrita, o Chumash, não pode ter uma letrinha a mais, uma letrinha a menos, que a Torá inteira está inválida. Assim também o Tânia, cada letrinha é exata. Por isso que não é à toa que tem centenas de livros explicando a profundidade do Tânia. Agora imagine comigo, depois de 20 anos trabalhando nesse livro, o Alter Rebbe concordou em publicar, ele não queria publicar, concordou em publicar com uma condição, que não colocassem o nome dele. Para pensar comigo. Se alguém pegasse um artigo meu, por exemplo, e publicasse sem meu nome, eu acredito que eu não ia ficar feliz. Agora imagine um livro que você 20 anos escreveu e ele publica sem nome, anônimo. Ninguém sabia quem era. Talvez por isso que esse livro continua sendo relevante até hoje. Porque não era um livro sobre ele, era um livro sobre a essência da vida. Não era o ego dele em jogo, mas sim como fazer
como tornar a vida melhor para o ser humano na Terra. Esse livro ele fala muito sobre o subconsciente. Por algum motivo, ele não se tornou tão famoso como Freud. É até interessante que um descendente dele, o quinto Rebbe de Lubavitch, ele sim teve um encontro com Freud, eles discutiram as diferenças entre a psicanálise e a Hassidut, mas não é aqui o momento. Mas esse livro, ele responde de uma forma muito mais profunda, e ele responde a pergunta que Freud não soube responder. Freud não sabia como lidar com a questão judaica dele, muito menos dos outros. O que Freud responde quem sou eu? Em palavras simples, Freud diz o seguinte: eu sou um animal repleto de vontades e desejos que finge ser uma pessoa civilizada. Eu estou falando de uma forma muito simplista, mas vamos parar para pensar, é isso. Eu sou uma pessoa que tenho as intenções não das mais puras, mas eu finjo ser uma pessoa civilizada. Eu tenho meus filtros. 150 anos antes, o Alter Rebbe já tinha falado sobre isso. E ele deu um nome para isso. Isso se chama a alma animal. Todos nós temos a alma animal. A gente nasce com a alma animal. A alma animal não é mal. O que é animal? É instinto. Instinto. Eu procuro atender o que é bom para mim. Então, o Alter Rebbe, ele falou, essa alma animal, ela é muito presente. A criança, ela tem a alma animal muito forte. Porém, por trás de tudo isso, nós temos a alma divina. Eu tenho uma consciência elevada, profunda, espiritual, divina, que ela se sobrepõe à alma animal se eu quiser. Então, trazendo o exemplo, uma vez o Rebbe trouxe, o Freud disse que se você cavar aquela grama verde, linda, cava aquela grama aqui, você vai encontrar um monte de barro, um monte de sujeira. Então, você está vendo um gramado bonito, cava um pouquinho o subconsciente, você vai ver quanta sujeira tem. Veio o Alter Rebbe e diz, tá certo, Dr. Freud, mas cava mais um pouquinho e você vai encontrar pedras preciosas, você vai encontrar tesouros. E assim é dentro de nós. Nós temos a nossa alma animal, que é a origem de todos os sentimentos negativos, e nós temos a alma divina. Quando eu começo a falar de alma divina, tem muita gente que já desconecta e fala, Rabino, para de papo espiritual, vamos falar de coisas do dia a dia. Tá bom, estou pronto. Vamos falar de coisas do dia a dia. Alguém conhece algo chamado ansiedade? Depressão? Preocupação? Não preciso estender que essa lista é extensa. E todo mundo conhece muito bem. Sabe como que chama tudo isso? Alma divina implorando por atenção. Quando eu não estou em sintonia entre essas duas almas, eu estou desequilibrado, então eu não sei quem sou eu. Porque, por um lado, eu sou egoísta. E, às vezes, eu sou altruísta. Às vezes, eu sou egoísta, às vezes, eu sou altruísta. Quem sou eu? Voltando para o exemplo daquele aluno do Rebbe, ele falou, Rebbe, eu sou uma pessoa que tem um pavio curto. Eu sou uma pessoa que tem raiva. Isso está errado comigo. O Rebbe falou para ele, o que o Rebbe quis dizer para ele? Você não é isso. Você também é isso. Na verdade, não é, porque o sentimento é fruto do pensamento. Ele estava vendo o mundo tudo girando em volta dele. Isso é alma animal. O Rebbe falou para ele, pega outro óculos. Para de achar que tudo está em torno de você. Porque aquela pessoa falou assim comigo, porque ele fez isso comigo, eu. Por que você não pensa que existe algo muito maior? E você é uma peça desse algo maior e uma peça muito bem cuidada. Deus está cuidando de você. Para de enxergar o mundo com óculos de alma animal, eu no centro, e coloca Deus no centro. E tudo vai se encaixar. Tudo vai se encaixar. Não é o momento aqui, mas a gente já comentou uma vez, que a origem de todos os vícios
É você tentar substituir essa conexão com a sua essência por um substituto barato. Então, essa alma animal incomoda. Então, a gente acha que um estímulo externo, ele vai acalmar, mas não acalma. Então, você pode estar numa festa maravilhosa e algo dentro de você está te incomodando. E você não sabe explicar por quê. Você pode estar numa viagem dos teus sonhos e você não está satisfeito. Você tem o trabalho que você quer, você está em casa com a tua família, está tudo bem, e você está inquieto. Meus amigos, o Tânia já nos deixa claro essa inquietude. É a alma divina falando, me dá um alimento. Para de ficar focado só na alma animal. Como alimentar a alma divina? Vocês estão convidados para estudar o Tânia. Segunda pergunta vem em continuação direta a isso. Como ser feliz? Todas as respostas de felicidade, normalmente na mente humana, são atribuídas a algo externo. Novamente, eu no centro, como eu posso ser feliz? O que vai me deixar feliz? O que significa isso? Isso significa alma animal. É impossível você ser feliz pela alma animal. Você vai sempre ser infeliz. A verdadeira felicidade, ela só vem pela alma divina. Quando eu revelo o meu interior. E o meu interior, eu vou conectar tudo. Depois a gente vai ver se ficou claro. A alegria, ela depende da terceira pergunta. Qual é o meu propósito? Eu só posso estar bem comigo mesmo se eu estou alinhado com a minha missão de vida. Então, eu posso ter muito dinheiro, eu posso ter todos os prazeres que eu quero, eu posso ter tudo que eu acho que eu preciso. Mas se eu não estou alinhado com a minha missão de vida, eu não estou bem. Então, por isso que o aluno de Freud que mais se aproxima da Hassidut, também um judeu, a maioria dos alunos era, é o Dr. Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Como todos os alunos que discordaram de Freud, ele diz que a essência não é o prazer, a essência é a busca pelo sentido, a busca pela sua missão. E é o que eu quero falar que, novamente, aí no mundo, hoje em dia é o papo da moda. Você tem que ter uma missão, você tem que ter sentido. Todo mundo está procurando um sentido de vida. Só que a gente de volta tem que aprender o que o Tânia está nos ensinando. O sentido de vida não pode ser alma animal. Não pode ser eu no centro. Enquanto estiver eu no centro, não vai dar certo. Eu estava vendo alguém me compartilhou, esqueci o nome, mas é o homem mais rico da Inglaterra. Como ele ficou rico, ele criou como chama isso? Um vácuo. Para tirar o pó. Como chama isso? Aspirador de pó, que não precisa colocar refil dentro. Não precisa colocar aquele saco de papel dentro. Ele não precisa de refil. Quando esse homem ele foi tentar vender a sua patente para as grandes empresas de aspirador, todo mundo falou para ele, você está maluco? A gente ganha dinheiro justamente vendendo refil. A máquina a gente vende uma vez. Agora o refil, é lá que a gente ganha dinheiro. Ele falou, é justamente por isso. Vamos tentar ajudar os consumidores a economizar. Eu estou pensando no consumidor. Ele realmente estava pensando no consumidor quando ele fez a patente dele. Ninguém aceitou. Então ele resolveu criar ele próprio a empresa e cresceu tanto, assim que eu escutei, que se tornou, não sei se o mais rico, um dos mais ricos da Inglaterra. Como que ele cresceu? Pensando como que ele pode ajudar o próximo. E isso daqui já escutei de vários empresários. Quanto você está pensando em eu crescer, não é o caminho para o sucesso. Eu tenho que pensar como que eu posso ajudar o próximo. Óbvio que eu também preciso para mim, mas isso é uma consequência. Num casamento, quando você pensa como você pode fazer bem para o seu cônjuge,
você vai ser feliz. Agora, enquanto você ficar pensando como eu posso ser feliz, você vai ser infeliz. O segredo é justamente tirar o foco do ego, do eu. Então, as 3 grandes perguntas, elas estão justamente ligadas em colocar o óculos certo. Tirar o eu do centro e colocar o meu propósito no centro. Eu vou finalizar com essa história, que eu acho que realmente junta tudo. Tinha uma pessoa que era um discípulo do Alter Eber. Ele era um milionário. E ele realmente passou pelo teste da riqueza. A gente sabe que tem um teste da pobreza, que é muito difícil, mas também tem um teste da riqueza. O teste da riqueza é entender que você é uma peça nesse quebra-cabeça. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro para mim. Se eu ganhei mais do que eu preciso, é para eu poder fazer o bem ao próximo. E ele realmente compartilhava, ajudava, ele estava sempre fazendo as coisas certas. Só que a roda da fortuna mudou e, de repente, ele se viu sem o ganha-pão. Não só que ele não conseguia ajudar os outros, ele não tinha para ele viver. Ele entrou em dívidas, ele foi para o Alter Rebbe e começou a chorar. Rebbe, o senhor sabe que eu sempre ajudei, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu só estou pedindo para Deus, o que eu estou pedindo? Só para ter dinheiro, para poder ajudar as pessoas, para continuar fazendo as coisas boas, e eu preciso, e eu. O Alter Rebbe pediu para ele parar. Ele estava falando, a cada 3, 4 palavras, ele tinha a palavra eu, meu. O Rebbe percebeu que a coisa estava errada. O Alter Rebbe, ele entrava assim, numa conexão forte, ele fechou os olhos. E o Alter Rebbe, ele respondia, ele falava com uma melodia. Falou, você está falando tudo o que você precisa. Você já parou para pensar o que precisam de você? Você acha que você precisa de X para poder realizar a tua missão. Então você está muito focado no que você acha. Você já parou para escutar o que precisam de você? E o homem desmaiou. Porque ele era uma pessoa séria. Ele realmente entendeu o que o Rebbe falou para ele. Ele estava vivendo a alma animal. Eu. Pode ser que os interesses eram nobres, mas era tudo em volta do eu. Reanimaram ele. O Alter Rebbe falou, não precisa desmaiar, mas precisa fazer. E ele se tornou uma outra pessoa. E aos poucos ele voltou e subiu novamente nos negócios e conseguiu retomar a seu patamar. Mas dessa vez com uma pessoa nova. Não uma pessoa egocêntrica, mas uma pessoa que sabe escutar o que precisam de mim. E aqui, eu falei que era a última história, mas eu vou ter que contar mais uma história também com a Alter Rebbe. Porque quando a gente fala de missão, a gente fica muito focado, fica muito na filosofia, e será quem sou eu, como ser feliz, qual a minha missão, a gente fica muito nessa filosofia. A gente tem que ser táctil, tem que ser prático. E foi isso que um outro discípulo do Alter Rebbe chegou para ele e falou, Rebbe, eu sou uma pessoa que ajudo muito. E ele realmente, ele tinha uma espécie de hotel gratuito. Ele montou um hotel com vários quartos, buffet, tudo que precisasse, e todo mundo que entrava estava no meio do caminho, todo mundo que passava por lá era bem-vindo. Ele não cobrava nada. E se a pessoa precisava, ele dava até dinheiro para a pessoa, para viagem, um lanche. O Alter Rebbe uma vez passou por lá, falou, Rebbe, olha só, eu faço tudo isso, ajudo todo mundo, mas eu estou muito preocupado porque eu não sinto que isso é verdadeiro. Eu não sinto que isso é realmente algo altruísta. Estou preocupado que isso daqui eu estou fazendo por motivos egoístas. Eu não sinto que eu estou fazendo de verdade. E o Alter Rebbe respondeu, novamente cantando em Yiddish, mas o pobre come de verdade. Ele falou, enquanto você fica com as questões filosóficas, se você atingiu o nível de tzadik ou não, esquece isso. Você está fazendo a ação correta, a pessoa está sendo ajudada, maravilha. Você está na tua missão, você está no teu caminho e você definiu quem é você.
Então, na prática, depois de toda essa filosofia, a gente precisa encarar. Óbvio que a gente precisa estudar para conseguir entender qual é a nossa missão, descobrir a anatomia da alma, quem realmente eu sou, como incorporar isso daqui na prática. Mas enquanto isso, enquanto eu estou nesse processo, vamos agir, vamos fazer o que é correto, o que é certo. E com certeza, isso vai nos ajudar a revelar o nosso eu interior. Queria aqui compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. Preciso diminuir aqui a tela. Pronto. Aqui, uma frase para todo mundo refletir. Você tem que decidir quem você é. Se considera um anjo, se prepare para a frustração. Se considera um animal, você pode sofrer de depressão. O ideal seria reconhecer que você é humano, se cair, se levante e siga em frente. Isto é mais elevado, inclusive, do que os anjos. Nós somos humanos, nós temos a alma animal. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos reconhecer o nosso lado animal, não recriminar, respeitar as nossas emoções, mas não nos definirmos e não achar que é tão sério as emoções. E eu sou nervoso. Eu não sou nervoso. O meu lado animal se comporta dessa forma, mas eu sou capaz de ser muito mais elevado do que isso.